Olá pessoal, aqui é o professor João Fábio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mais um curso da área de robótica. O tema do nosso curso hoje é o ROS2, o Robot Operating System 2. Eu sou coordenador do Laboratório Avançado de Sistemas Embarcados em Robótica, o LASER, alocado ao Departamento Acadêmico de Informática da INF e também atuo junto ao Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da UTFPR. Então, no nosso curso, na aula de hoje, a gente vai ver o que é o ROS2, para que ele serve, como funciona o seu ecossistema e as diferentes versões do ROS. Né? Por que temos o ROS1 e o ROS2. Então, o que é o ROS? Para começar, apesar do nome, o ROS não é um sistema operacional. Ele é um middleware de comunicação. Ele é um conjunto de bibliotecas e ferramentas que foram desenvolvidas para simplificar e padronizar o desenvolvimento de aplicações para robôs. Então, o middleware é algo que fica no meio. Né? Então, o desenvolvimento das aplicações é feito pelos usuários, né, os programadores de robôs, e daí a gente tem aqui embaixo o sistema operacional de verdade, que no ROS2 pode ser o Linux, o Windows, o próprio macOS ou até alguns outros sistemas de tempo real. E o ROS, então, é um conjunto de bibliotecas, APIs e sistemas de comunicação que fica aqui no meio entre as aplicações de robótica e o sistema operacional. O funcionamento do ROS, mais ou menos, é o seguinte: ele permite a comunicação entre nós, que são programas de controle dos robôs, que publicam mensagens em tópicos. E outros nós subscrevem essas mensagens e quando um publica, o outro recebe. Né? Isso aqui é uma comunicação múltiplos envios e múltiplas recepções, né? Então, vários nós podem publicar no mesmo tópico e toda mensagem publicada no tópico vai ser recebida por todos nós que estão subscritos àquele tópico. O ROS, então, é um framework, né, que foi desenvolvido inicialmente sobre o Linux e sua principal padronização, o principal objetivo é padronização de mensagens, padronização de software para desenvolvimento robótico. Aqui o site, ros.org, e com o advento da padronização foi possível que robôs de diversos fabricantes e softwares desenvolvidos para um robô pudessem atuar no outro. Então, o principal objetivo do ROS é simplificar o desenvolvimento de software para robôs. Existem diversas distribuições do framework, né? Cada uma voltada a uma versão do Linux, e o ROS2, no caso, também suporta os sistemas operacionais Windows e macOS. O ROS1 ele é principalmente desenvolvido para o Linux Ubuntu, mas o ROS2 também tem suporte para outras versões do Linux, né? E também outros sistemas operacionais. Aqui alguns exemplos de robôs, né, que atuam usando o ROS. Também tem robôs bípedos humanoides, carros robóticos, robôs industriais, drones, robôs de pesquisa, até robôs subaquáticos. São exemplos aí de robôs móveis que utilizam o ROS para a sua programação. E a grande vantagem do ROS é que um programa feito para um robô pode muito bem, usando as mesmas mensagens, os mesmos padrões de programação, ser utilizado em outros robôs, desde que tenha sensores e atuadores similares. Então aqui uma diferença, uma comparação básica entre o ROS1 e o ROS2. O ROS1, que foi desenvolvido até o ano de 2020, ele tinha lá uma estrutura de comunicação em que necessitava que o usuário criasse, né, cada execução definisse o ROS Master. Né? No ROS2 isso não é mais necessário. Uma vez que você instalou o ROS2 no seu computador, ele já está pronto para ser utilizado. O ROS1 só funcionava no Linux, e o ROS2 tem suporte a diversos sistemas operacionais. E o ROS1 trabalhava num ambiente de comunicação por rede centralizado, né, em que o computador era o master e os outros computadores se comunicavam com esse master para trocar as mensagens. E já no ROS2 a gente usa um sistema de mensagem chamado DDS, Data Distribution System, que permite abstrair e tornar mais transparente o sistema de comunicação entre os diversos nós ou programas do seu robô. Então a arquitetura do ROS2, como já falei, ela fica no meio entre os sistemas operacionais e a camada de aplicação, onde o usuário desenvolve seus programas para robôs. Então, falando um pouquinho de cada uma dessas camadas, então, a camada de aplicação, o usuário desenvolve o seu código de controle dos robôs utilizando APIs de programação. As APIs são chamadas de ROS2 Client Layer, ou camada de cliente do ROS2. E essas APIs elas são feitas para uma determinada linguagem de programação. Então, já tem implementado atualmente no ROS a ROS Client Layer para o CPP, que é o C++, ROS Client Layer para o Python, e pode ser desenvolvidas várias outras. E a implementação básica dessa camada é feita na linguagem C, né? Implementação em C do RCL. Em seguida tem a camada de Data Distribution System, o DDS. Essa camada ela abstrai toda a capacidade de comunicação entre os nós desenvolvidos aí pelo usuário. E isso tem um middleware de comunicação, o ROS Middleware Interface, e esse middleware ele é padronizado, mas ele permite que sejam utilizadas várias implementações. Então aqui eu tenho dois exemplos, né? O Fácil DDS, o Cyclone DDS e o Connect DDS, que são desenvolvidos aí com objetivos diferentes, por empresas ou software livre, com aplicações diferentes. E na camada mais embaixo, que a gente tem o sistema operacional,
né, que atualmente os sistemas operacionais suportados são Linux, Windows e até o macOS. Então, o que é um DDS? DDS é nada mais do que um sistema de comunicação que permite que um computador se comunique com o outro de forma transparente, né? Então, existe um Global Data Space em que todos os nós, publicadores e subscritores, se registram e daí eles podem se comunicar, né? Então, é como se tudo isso aqui fosse um grande computador em que eu rodo as aplicações, lendo os atuadores, lendo os sensores, publicando os atuadores, fazendo aplicações em tempo real, streaming de informações, eventos, tudo isso de forma transparente. Então, o DDS nada mais é do que um sistema que torna transparente a comunicação entre nós, publicadores, e nossos subscritores, né, que podem estar em computadores diferentes, trabalhando com diversos hardwares diferentes, né, de forma transparente. Como que se escolhe o DDS? Falei que tem várias opções, né? Essas opções estão disponíveis para diversos requisitos de usuários, né? Então, existem alguns que são gratuitos, né, de uso gratuito, código aberto, e outros DDS que são comerciais, pagos, mas que têm equipe de suporte, possibilidade de customização, algumas vantagens, como, por exemplo, criptografia, transferência de dados, né? Alguns DDS são otimizados para velocidade de transporte dos dados, outros são otimizados para garantia de tempo de transporte, visando desenvolvimento em tempo real, ou ainda outros com suporte a diversos microcontroladores. O DDS default, que vem com o ROS2, é o FastDDS, que é um software livre, né, que pode ser utilizado e deve ser adequado para a maioria dos usuários de ROS2. Então, atualmente nós temos aí 4 modelos de DDS que podem ser escolhidos, né, e substituídos pelo usuário. O FastDDS, que é desenvolvido aqui por esse grupo eProxima, o Cyclone DDS, do grupo Eclipse, que também é software livre, o RTI Connext, comercial e aplicação de pesquisa, e o Murum DDS, que é para aplicações mais comerciais. Mais informações sobre isso podem ser encontradas aqui no docs.ros.org, falando aqui sobre os diferentes middlewares de transporte de dados DDS. Bem, o ROS1, como eu falei, ele foi desenvolvido até o ano de 2020. Por que foi escolhido fazer a migração, então, a alteração de versão do ROS1 para a versão 2? Primeiro é que no ROS1 você tinha que ter um computador central. E esse computador central, quando ele travava, né, toda a rede, todo o teu robô parava. Com o ROS2, sem ponto central de falha, né, você pode manter, né, mesmo tendo alguma falha de hardware, algumas outras funcionalidades podem continuar funcionando. O ROS1 era monoplataforma, funcionava no Linux, né, e o ROS2 agora é multiplataforma. O ROS2 também é multi-arquitetura, no sentido que ele tem suporte para diversos tipos de processadores. Né? Além dos processadores de PC, também tem o ARM32 embarcados, executa com relativa simplicidade no Raspberry Pi. Né? Então tem algumas vantagens. E ele foi desenvolvido para tentar suprir algumas necessidades de tempo real em ambiente distribuído, que era impossível de fazer só modificando o ROS1. Né? Então foi escolhido aí, há alguns anos atrás, a fazer a migração, né? Abandonar o ROS1 e recomeçar o desenvolvimento todo do zero no ROS2. Então, para que serve o ROS2? Ele é um sistema de padronização de desenvolvimento de aplicações para a robótica. Ele permite distribuição de múltiplos processadores embarcados num único robô ou sistema robótico, e isso é muito comum e muito importante para sistemas robóticos, ter a capacidade de desenvolver utilizando múltiplos processadores. Aqui no nosso robô da UTFPR, nosso robô de serviço, a Hestia, a gente tem, por exemplo, 5 unidades de processamento. Raspberry Pi, que controla o braço robótico, tem a parte de visão, a parte de navegação, tudo isso feito com múltiplos computadores embarcados dentro do robô. E quando você tem padronização, você permite o reaproveitamento de algoritmos e soluções. Então, os algoritmos desenvolvidos para o nosso robô, com o nosso hardware, podem também ser utilizados com qualquer outro robô que tenha um hardware que suporte as mesmas características e use o ROS2. E ele é um sistema de desenvolvimento de software livre, né? Então tem suporte pela comunidade, muita facilidade de resposta a perguntas e desenvolvimento colaborativo. Então o ecossistema do ROS, né, que está aqui no site ros.org, a principal fonte de informação é esse site docs.ros.org, ele tem aí uma série de funcionalidades. Eles chamam aqui de Plumbing, Tools, Capabilities e Community. Plumbing é as capacidades de comunicação. Tools, nós logo veremos nesse curso, a quantidade de ferramentas de desenvolvimento e monitoramento, debug, que vêm disponíveis juntos com o ROS. Capabilities é que ele tem todas as capacidades necessárias para o desenvolvimento de software para robôs. E Community, que ele é um software livre, gratuito, com desenvolvimento compartilhado e colaborativo. Então está aqui a página principal do ROS, todos vocês deem uma olhadinha lá, né? E aqui está a página principal da versão do ROS2 que nós vamos trabalhar nesse curso, que é o ROS2 JZ Jalisco. Cada 2 anos é lançada uma nova versão, né? Então começou com A, B, C, já estamos na J. E essa versão aqui foi lançada em 2024, nós estamos agora no ano de 2025. Então eu vou começar a explicar aí todo o funcionamento do ROS2 baseado nessa versão, nessa distribuição do ROS2 chamada JZ Jalisco, que é a versão lançada em 2024. Ok, pessoal?
Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre as diversas distribuições do ROS, os conceitos básicos e instalação. Obrigado pela atenção, nos vemos em breve.